de Colossenses, capítulo 20, capítulo 1, perdão. Eu só vou achar aqui, já já eu abro o vídeo. Glória a Jesus. Colossenses, capítulo 1. O Senhor apontou a sua palavra. Glória a Jesus. A página que confere é a página 285 do Novo Testamento. Fica depois de Filipenses. Glória a Deus às alturas. O tempo não espera. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu glorioso Espírito Santo. Diz assim o título. Glória a Jesus. Prefácio e saudação. Nós vamos ler, irmão, do versículo 1 até o versículo 23. É um capítulo comprido, mas o Senhor vai dar a guia no melhor assunto. Paulo, apóstolo, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da vossa caridade. Glória a Jesus, que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Jesus o Nazareno, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai
que toda a plenitude nele habitasses, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estáis na terra como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, aleluia, Jesus, para perante ele vos apresentar santo e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Somente esses versos. Amém. Glória a Jesus, o Nazaré. Palavra que mais uma vez Deus, por sua misericórdia, nos revelou. Primeiro Colossenses, capítulo 20, capítulo 1, do 1 ao versículo 23. Glória a Jesus, escrito pelo apóstolo Paulo. Aleluia, Jesus, o Nazareno. Aos cristãos que habitavam em Colossos, louvado seja Deus. Esses cristãos que eram firmes no evangelho, firmes na fé, firmes na obediência da santa e gloriosa palavra. Mas para que os irmãos entendam um pouco o contexto histórico e a cultura desta carta de Colossenses, que o Senhor dá a graça de pregar, escrita por volta do ano 60, 62 depois de Cristo pelo próprio apóstolo Paulo. É preciso analisar o cenário geográfico e a situação da igreja local de Colossos, o fenômeno da heresia e o ambiente do Império Romano da época. A cidade de Colossos, aleluia Jesus, grandeza e declínio, ela era uma cidade da região da Frígia, província romana da Ásia, onde hoje fica a Turquia, mais conhecidamente, situado no vale do rio Lício, aleluia Jesus, próximo a duas grandezas e próprias vizinhas cidades, Laodiceia e Hierápolis. Glória a Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para a economia e para a história de Colosso, nos séculos anteriores, sobre o Império Persa, aleluia, e grego, Colossos havia sido um ponto comercial próspero, famoso por sua produção, aleluia, Jesus, de lã e tecido, tingidos, porém, no século, aleluia, primeiro depois de Cristo, época de Paulo. O comércio havia migrado para as estradas que passavam por Laodiceia, aleluia, Hierápolis. Colossos tornou-se assim como uma cidade provincial, secundária, aleluia, Jesus, e um declínio. Aleluia. Pouco tempo depois, após a escrita dessa carta, aleluia, por volta dos anos 60, 64 depois de Cristo, a própria história dessa terra de Colosso, aleluia, nos conta que essa região sofreu um terremoto devastador, do qual a cidade de Colossos nunca mais recuperou plenamente. Mas, aleluia, Jesus, a fundação da igreja, quando olhamos para o evangelho que foi pregado, glória a Jesus, o Nazareno, Paulo, ele não foi quem fundou ou anunciou o evangelho
A igreja, pessoalmente, nem conhecia a maioria daqueles cristãos de vista. Aleluia, quando nós lemos em Colossenses, capítulo 2 ao versículo 1, do versículo 7 ao 8, aleluia, dá para analisarmos esse assunto. E Paulo, ele fala assim, arraigados e sobreedificado nele, e confirmado na fé, assim como fostes ensinados, abundante em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, Paulo, aleluia, Jesus o Nazareno, não foi ele quem anunciou o evangelho. Não foi ele quem pregou o evangelho para Colossenses. Pelo contrário, aleluia, Jesus, falando, aleluia, da composição, a igreja, ela era predominantemente formada por gentios, não judeus convertidos ao cristianismo. Aleluia, Jesus, já fazia parte a semente dos gentios em Colossos. Glória a Jesus, o Nazareno. A situação de Paulo ao escrever essas cartas, ele estava preso na prisão. Colossenses é uma das 4 epístolas, aleluia, da prisão, escrita por Paulo, junto com Efésio, Filipenses e Filemão. É por isso que quando nós lemos aqui nessa comunhão, no início da pregação, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo. Quando Paulo estava preso, ele escrevia suas cartas e enviava a Timóteo. Aleluia, Timóteo, ele pregava dentro do templo e fora do templo. Aleluia, Jesus o Nazareno. O motivo da carta, aleluia, Jesus. Epáfras viajou até Paulo para trazer boas notícias sobre a fé da igreja. Epáfras foi quem anunciou para Paulo, aleluia, o início do evangelho em Colossos. Glória a Jesus. Mas também para alertar o apóstolo sobre o surgimento de uma falsa doutrina que ameaçava, aleluia, Jesus, desviar a comunidade do evangelho puro. Aleluia, Jesus o Nazareno. Vemos aqui, irmãos, quando nós olhamos para Colossenses, se a gente for observar, aleluia, Jesus, o capítulo 2, versículo 4 em diante, Paulo alertando sobre, aleluia, Jesus, as falsas doutrinas, aleluia, que era imposto naquela terra, para tentar afligir aqueles que estavam servindo a Deus no verdadeiro evangelho, na verdadeira palavra, na verdadeira graça do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar, quando nós olhamos para o cenário religioso e cultural, aleluia, a heresia de Colossos, aleluia, Colossos ficava em uma grande rota cultural, onde o pensamento ocidental grego, glória a Jesus, e o cristianismo e o misticismo oriental se misturavam. Era uma mistura de culturas. A heresia colossenses, que, aleluia, era uma forma de sincretismo religioso, uma mistura de ideias e de origens diferentes, aleluia, que se combinavam. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde vemos uma mistura de pecado, de heresias, de cultura. Aleluia, Jesus. Cada nação pensa de uma forma, cada país pensa de um jeito. Aleluia, Jesus. Cada um seguindo os seus próprios caminhos. Mas entenda, aleluia, que quando Paulo escreveu essas cartas para Colosso, aleluia, Paulo queria fazer, aleluia, Jesus o Nazareno, aqueles cristãos, os homens santos, aleluia, homens fiéis, porque essa carta foi escrita para os santos e fiéis. Aleluia, Jesus. O interesse de Paulo era que os santos e fiéis entendessem, aleluia, Jesus, que no evangelho de Cristo não há mudança. No evangelho de Cristo, aleluia, Jesus, não existe, aleluia, Jesus, parcialidade. Ele é imparcial, ele é imutável, não tem como mudar aquilo que Deus escreveu.
aconteceu, aquilo que foi determinado. É por isso que Paulo, ele, aleluia, Jesus, como quando nós lemos esse capítulo, Paulo fala que Deus, ele é o primogênito de todas as coisas, ele é o primeiro de tudo. Antes de existir o sol, ele já era, antes de existir as estrelas, ele já era, antes de existir, aleluia, Jesus, qualquer, aleluia, elemento, aleluia, material ou espiritual, seja na terra ou seja no céu, seja trono ou não seja trono, seja potestade ou não seja potestade, aleluia, Deus já era, aleluia, Jesus, aleluia, aquele que governa o passado, o presente, o futuro, tudo está, aleluia, diante da tua vontade, tudo está diante do seu domínio, não há nada que passa desapercebido aos olhos do Criador, aleluia, aos olhos daquele que nos chamou, daquele que me chamou, te chamou, chamou a igreja de Colosso, aleluia, Jesus nos revelou o evangelho, dá glória a Deus, aleluia, por essa palavra revelada, palavra anunciada, esse evangelho pregado, aleluia, Jesus, bem fixado pelos mestres, aleluia, Jesus, pelo próprio Espírito Santo, aleluia, uma palavra que não muda, ainda que passe o céu e a terra, ainda que passe, ainda que tudo se mude, ainda que as culturas mudem, ainda que os pensamentos mudem, ainda que o homem muda, a palavra ela jamais mudará, ela é de ontem, ela é de agora, e ela será de eternamente, e ela estará nos aguardando para o julgamento eterno. Vai dando glória por essa palavra, aleluia, Jesus. Era um cenário de muita mistura e heresia, onde havia um judaísmo legalista, exigência da observância da circuncisão, leis alimentares, celebração de festas, luas novas e sábados, aleluia, Jesus. Conforme nós vamos lendo, aleluia, essa epístola de Colossenses, nós vamos vendo essa mistura de heresias, aleluia, porque tudo aquilo que não se enquadra a palavra, tudo aquilo que não se enquadra o evangelho, tudo aquilo que não se enquadra a verdadeira doutrina, não doutrina pregada por homem, mas tirada das sagradas escrituras, tudo aquilo que não sai dessas letras, aleluia, é conhecido como heresia, aleluia, são dardos inflamados de Satanás para diminuir a nossa fé, para diminuir a tua fé, para te fazer vir a menos. Vai dando glória a Deus, aleluia, Jesus, que hoje essa palavra é para te fortalecer na fé, te fortalecer na crença, aleluia, Jesus, fazer o desejo de ser crente aumentar, o desejo de um dia morar no céu. Não é promessa de ouro e de prata, nem de novas portas, nem de carro, nem nada dessa vida, porque uma coisa é certa, um dia tudo vai passar, aleluia, Jesus, tudo isso, aleluia, Jesus, essa terra, ela está reservada como um tesouro para a ira futura, para o fogo eterno, aleluia, Jesus, mas aquele que for fiel, aquele que honrar o Senhor, guardar o evangelho, perseverar na fé, alamaia, Jesus, alcançará uma glória incorruptível, aleluia, um tesouro eterno que não se compra com dinheiro, aleluia, Jesus, a riqueza da terra não compra, mas está reservada para aquele que lutar. É por isso que você passa a prova, é por isso que o adversário luta contra a tua alma, é uma guerra constante, aleluia, Jesus, você luta contra a carne, mas ao mesmo tempo contra as hostes espirituais da maldade, e ao mesmo tempo, aleluia, contra esses demônios, aleluia, Jesus, que opera por meio das culturas, por meio de tantas coisas, para tentar, aleluia, fazer a tua fé vir a menos, te fazer se tornar enfermo, te fazer, aleluia, Jesus, perder o desejo de dar glória, o desejo da consagração, o desejo da santificação, o desejo da oração, o desejo da pureza, o desejo de andar com Deus, alamaia, Jesus, de ser um cidadão do céu. Ora, se eu sou cidadão do céu, eu tenho que falar como o céu fala,
eu tenho que andar como o céu anda, eu tenho que sentir como o céu sente, aleluia, o sentimento de Deus tem que estar comigo, aleluia, o sotaque espiritual, o sotaque da palavra tem que estar na minha boca, o mel, o prazer da doutrina, o prazer, aleluia, do estandarte, em algum momento da palavra fala que o seu estandarte é o amor da glória para o Senhor, da glória para o Evangelho, que o Evangelho é amor, o Evangelho é salvação, é consolação, aleluia, na vida daquele que crê. Paulo, ele se preocupava, aleluia, Jesus o Nazareno, aleluia, com tantas investidas de Satanás. Essa palavra, essa carta que Paulo escreveu, era para combater as filosofias, aleluia, Jesus grega, glória a Jesus o Nazareno, as ideias de que o mundo físico era mau, aleluia, valorizando conhecimentos secretos ou mistérios, especulações filosóficas, aleluia, Jesus. Fora isso, aqueles cristãos enfrentavam o misticismo pagão, a cultura anjos, o culto e adoração a anjos, aleluia, ascetismo severo, aleluia, Jesus alto, aleluia, etenização e rigidez com o corpo, adoração a seres angelicais, aleluia, Jesus o Nazareno, e a busca por visões celestiais. Colossenses, conforme você vai lendo, aleluia, você vai vendo, aleluia, Jesus, o tanto que o adversário insistia. Mas qual que era o propósito dessa carta? Aleluia, de primeiro Colossenses, aleluia, não só primeiro Colossenses, mas todo esse capítulo, qual que é o propósito dessa carta? Os falsos mestres em Colossenses ensinavam que Jesus era bom, aleluia, Jesus mais insuficiente, sustentavam que o cristão precisava de revelações extra, de algo mais do que Jesus. Glória a Jesus o Nazareno. Mas entenda uma coisa, aleluia, Jesus Cristo, ele é o começo, ele é o meio, o fim, ele é a primeira letra do alfabeto, é a última letra do alfabeto, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o início, é o fim, é o início, é o ponto final, é o nascer da vida, é o final da vida e o início dela depois da glória a Deus. Aleluia, Jesus o Nazareno, glória a Deus às alturas. O propósito dessa carta era combater, aleluia, Jesus o Nazareno, esses maus espíritos. O propósito dessa palavra é combater todas as artimanhas do adversário, tudo aquilo que ele se levanta, tudo aquilo que ele lança contra a tua alma, contra a tua casa, contra a tua fé, contra a tua crença. É o propósito dessa palavra. Aleluia, Jesus é o escudo para te proteger, aleluia, é o calçado do evangelho, aleluia, para você caminhar, o capacete da salvação, é a espada, a verdadeira espada, aleluia, espada de dois gumes que corta e fere até a divisão da alma, aleluia, Jesus vai muito mais além. Essa espada, ela domina todas as coisas, rege o céu e a terra com vara de, aleluia, de ferro, com vara de fogo, nada muda, nada apaga aquilo que Deus escreveu, ainda que passe o céu e a terra, a palavra ela jamais mudará, ela é eterna, ela sempre estará, ela clama na natureza, ainda que os homens, aleluia, responsável por pregar não preguem, aleluia, o uso da natureza, Deus usa do sol, Deus usa do relâmpago, Deus usa a tua palavra, fala por meio da natureza. Você consegue ouvir no barulho do trovão, você consegue ouvir no balançar do terremoto, a palavra de Deus bramando na terra, você consegue ouvir, aleluia, Jesus, no movimentar da onda, no meio da tempestade, a palavra de Deus falando, a palavra de Deus anunciando, vai dando glória a Deus por essa palavra. É o Senhor operando, é o Senhor criando, aleluia, Jesus o Nazareno. As cartas de Paulo, Colossenses, para anunciar que ainda há tempo de se salvar e de se fortalecer na fé. Cristo, ele é supremo na criação.
e na redenção. Fora dele não há outro. Não há como se salvar a não ser em Cristo Jesus. Homem nenhum consegue te conceder salvação. Anjo nenhum consegue te conceder salvação. Não existe nada podemos fazer. Não há nada que podemos fazer para alcançar a salvação. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar a redenção. É tudo por Cristo, é tudo pela palavra, é crendo, é tudo pela fé, é pelo seu sangue imaculado vertido na cruz do Calvário. Não tem como mudar. Aleluia, Jesus já foi cravado na história, já foi determinado. Aleluia, Jesus, o maior evento de todos os tempos já aconteceu. A crucificação e a ressurreição, já se rasgou o véu do templo, já acabou a separação. Acabou o tempo, aleluia, de andar longe de Deus. Acabou o tempo de andar separado de Deus. É hora de ser participante da vida eterna. É hora de ser participante do reino pela ponte chamada Jesus Cristo. É por isso que ele falou: eu sou a porta, aleluia, Jesus, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não entrar por mim jamais verá a face de Deus. Da glória a Deus. Eis a oportunidade. Era o que Paulo escrevia para Colossos, aleluia, Jesus, era o que Paulo escrevia para os colossenses. E não existe outra fé, não existe outro evangelho, aleluia, Jesus. Não existe nada, aleluia, que pode comparar a obra de Jesus, o evangelho da graça. Não existe nada, não existe cultura, não existe sabedoria maior do que a própria sabedoria da palavra. A palavra ensinou a própria sabedoria. Ela é o verbo, ela é a verdadeira sabedoria. É por isso que Paulo falava: revesti-vos de toda a sabedoria e de todo entendimento, crescei na fé, crescei no Espírito, para que possais melhor agradar a Deus. É para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus te chamou, para o fortalecimento, para a crença, aleluia, Jesus o Nazareno, para a sabedoria da palavra, a sabedoria da graça, aleluia, ser sábio, aleluia, para um dia ver a face de Deus. E Paulo, nessa carta, ele tentava preparar os colossenses. Ele falava sobre a sua plenitude. Não vai dar para pregar tudo. Alamaia, Jesus o Rei. A hora não espera. O tempo é breve. Aleluia, Jesus o Nazareno. Mas Paulo, ele se preocupava em anunciar a plenitude de Cristo. Aleluia, Jesus, uma plenitude eterna, acima de todas as coisas, acima de qualquer crença, acima de qualquer cultura. Aleluia, Jesus, alamaia, Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e os crentes já estão plenos e completos nele. Não há nada incompleto. Aleluia, já estava tudo completo. Aleluia, Jesus, já que você creu no evangelho, já que você creu na salvação, já que você recebeu Cristo Jesus, não há mais nada para ser completado. Já foi completado, já está tudo pronto. Alamaia, Jesus, a vitória sobre a lei, sobre os rituais. Não existe novas leis, não existe novos rituais. Já basta, aleluia, a condenação da lei foi criada. Aleluia, foi cravada na cruz. A lei que te condenava, que nos condenava, foi cravada na cruz. E os rituais do Antigo Testamento era apenas sombra aleluia, Jesus, cujo corpo e realidade é Cristo. O Velho Testamento só nos mostrava que em breve Cristo Jesus chegaria. João, ele veio preparando o caminho, aleluia, para a chegada do Rei. O Rei chegou, acabou, completou. Aleluia, Jesus, já está tudo pronto. Então, aleluia, Jesus o Nazareno, quando Paulo escreveu essa carta aos Colossos, para resumir, aleluia, Jesus, o interesse, aleluia, era que, aleluia, aqueles crentes de Colossenses, os fiéis, é por isso que no início, aleluia, ele fala aos santos, aos irmãos, aleluia, fiéis em Cristo.
porque todo aquele que está em Cristo é um santo de Deus. Lutar contra o pecado só se luta em Cristo. Você é um santo de Deus por Cristo. Aleluia. Então a ideia central, aleluia, desse texto, aleluia, desse capítulo, aleluia, Jesus, primeiro, aleluia, de Colossenses, Jesus Cristo, ele é o Senhor supremo e absoluto sobre a criação e a igreja, tornando totalmente suficiente para a salvação e a vida cristã, sem a necessidade de rituais ou filosofias humanas. Glória a Jesus. Bastava Cristo, aleluia, para completar todas as coisas. Aleluia, você está em Cristo, dá glória a Deus. Aleluia, a tua vida está completa. Ainda que pareça que não tenha nada, mas tu tem tudo por estar em Cristo. Aleluia, Jesus, o Nazareno, em Cristo tu és mais do que vencedor. Nada te separa desse amor. Aleluia, nada se levantará contra ti, porque quem tentará acusação contra aquele que escolheu? Dar glória a Deus. Foi Deus quem te escolheu, foi Deus que te revelou essa graça, o evangelho, a palavra. Aleluia, Jesus, porque essa graça não é de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de Deus. Aleluia, que se compadece. Deus se compadeceu da igreja. Deus se compadeceu daqueles crentes em Colossenses. Mas o assunto, para terminar, olha que coisa bonita. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não, aleluia, Jesus, e não vos moverdes da esperança do evangelho. Vamos falar, aleluia, de permanecer na fé. Bem-aventurado somos nós que permanecermos na fé. A preocupação de Paulo era que em meio a todas essas investidas malignas, aleluia, Jesus, o Nazareno, aqueles cristãos, aqueles crentes de Colossenses, deixasse, aleluia, Jesus, de permanecer na fé, desistisse da fé. Ora, a fé é o firme fundamento, aleluia, daquilo que não se vê, aleluia, Jesus, e daquilo que se espera, aleluia, Jesus, que há de vir. Por ela, os antigos alcançaram testemunho, aleluia, Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Mas o assunto final dessa epístola, aleluia, é permanecer na fé, aleluia, Jesus, confiando firme na esperança do evangelho. Paulo, para terminar, primeiro de Colossenses, vocês permaneçam na fé, aleluia, e permaneçam firme na esperança do evangelho. Aleluia, conforme Deus já deu aqui, o evangelho já está completo. Aleluia, Jesus, exortação a perseverar na fé. Cristo Jesus já morreu na cruz, já derramou o seu sangue. Aleluia, Jesus, já se rasgou o véu. Aleluia, homem nenhum consegue impedir o homem, aleluia, que crer em Jesus, aceita Jesus, faz um concerto com Cristo Jesus, aleluia, pelo seu sangue verdadeiro, aleluia, publica a sua fé pelo batismo. Homem nenhum consegue impedir o crente, o homem que procura agradar a Deus em Jesus, de entrar no santuário de Cristo. É por isso que quando lemos a exortação a perseverar na fé, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ousadia, certeza viva, aleluia, Jesus, e na sua oração, vamos orar no nome de Jesus, você já consegue adentrar o santuário de Cristo, o santuário de Deus, que antigamente era somente os sacerdotes que entravam. Quando você ora, você permanece na fé. Quando você ora, você entra no santuário. Alamaia, Jesus, orar faz parte de permanecer na fé, de cultivar a fé, aleluia, Jesus, de exercer a fé. A oração é prática de fé, aleluia, Jesus, o Nazareno. Vocês me ajudam na comunhão, né?
essa palavra, aleluia, Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, aleluia. Antigamente andávamos debaixo da lei, o homem que, aleluia, Jesus andava preso, não havia caminho, mas pela crucificação, pelo sofrimento, pelo sacrifício atroz, aleluia, pelo sangue derramado na cruz, aleluia, Jesus rasgou-se o véu, aleluia, Jesus iniciou um novo caminho, o caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho do perdão, o caminho de Cristo, o caminho, a liberdade de permanecer na fé e de entrar no santuário, aleluia, Jesus o Nazareno, de ser participante, aleluia, Jesus o Nazareno, das coisas concernentes ao reino de Deus, aquilo, aleluia, que os fariseus impediam, aleluia, Jesus, do povo entrar, de ser participante, mas o Senhor, Ele veio para mudar a história da humanidade, para mudar a história de todo aquele que crer. É uma história que muda, é uma página que vira, é uma mudança radical da água para o vinho, aleluia, da transformação, aleluia, uma verdadeira ressurreição. Antigamente estávamos mortos no pecado, mas todo aquele que crê em Jesus, ele é vivificado pela fé para viver uma nova vida, uma nova história, um novo respiro. Glória a Jesus o Nazareno, ainda que nesse corpo passe por tribulações, mas ao mesmo tempo entrando no santuário, sendo participante, aleluia, de uma glória incorruptível, aleluia, de uma alegria eterna, não essa alegria do mundo que é passageira, mas uma alegria verdadeira, uma alegria eterna que não acaba, que não termina, porque está em Cristo, toda a plenitude está nele, é uma plenitude, aleluia, uma eternidade, é um unção que Davi falava, unge a minha cabeça com teu óleo, faça o meu cálice transportar, aleluia, Jesus o Nazareno, é uma unção que transborda na cabeça do crente, o óleo da alegria, a unção do Espírito, o manifestar, o movimentar de Cristo, basta o Evangelho, basta a palavra, não há mais nada para confortar. Era o que Paulo anunciava. Não há mais nada, aleluia, para confortar. Antes permanecer na fé, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mudou. Esse sacerdote, ele é eterno. Alamá intercede por mim e por ti. Quando você ora, ele é o seu sacerdote, direto a Deus. Alamá, ele é o seu intercessor. Você já entra no santuário, você já consegue bater, aleluia, Jesus o Nazareno, aleluia, nas portas do Todo-Poderoso, aos ouvidos do trono do Criador, aleluia. Isso faz parte de permanecer na fé, aleluia. A oração é a porta da fé, aleluia, Jesus o Nazareno. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, aleluia, Jesus, tendo o nosso coração puro, santo, uma vida de santificação, uma vida de consagração. A santificação também faz parte da fé. A oração faz parte em permanecer na fé. A santificação também faz parte em permanecer na fé. Uma vida de consagração também faz parte em permanecer na fé. Aleluia, Jesus o Nazareno. Alá, Zoe, mando louvor torrandai. Cheguemos, aleluia, Jesus aleluia, Jesus, com verdadeiro coração. Alamaia, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia, debaixo da oração, vivendo na santificação, aleluia, vivendo na consagração, aleluia, numa pura consciência para com Deus, retemos firme a esperança da promessa da salvação. Que promessa é essa? Aleluia, Jesus o Nazareno, a quem vencer lhe concederei a coroa da vida eterna. Aquele que for fiel
fiel até o fim. Aleluia, Jesus, ó Nazareno, Alamaia, lhe darei um novo nome. A promessa da salvação é aquilo que Deus prometeu. Aleluia, permaneça na fé. Aleluia, Jesus, é por isso que Paulo, ele escreveu para Colossenses, terminando o primeiro de Colossenses, aleluia, permaneça na fé, aleluia, viva na oração, viva na santificação, viva na consagração, aleluia, Jesus, e confia firme na esperança, aleluia, que em breve Cristo vai voltar para vos coroar, para vos guardar, aleluia, se vós permanecerdes na fé, se vós guardardes a fé, se vós confiardes na esperança, aleluia, não existe outra glória, não existe outro Senhor, fique firme, aleluia, Jesus, que essa esperança está guardado, ele é fiel, ele promete, ele cumpre, aleluia, não é como o homem que promete e esquece o que falou, aleluia, não é como o filho de homem que se arrepende do que prometeu, pelo contrário, a sua promessa é eterna, passe geração, essa promessa, ela é eterna. Ela é eterna. E ainda que descermos a sepultura, ainda que o crente desça a sepultura, está escrito que naquele dia Cristo Jesus descerá, aleluia, com voz de arcanjo, alamaia, Jesus, e com a trompeta de Deus, alamaia, os que dormem no pó ressuscitarão. Quantos que lutaram pela fé, aleluia, foram fiéis, os heróis da fé, quantos anos se passou, e quando a trombeta tocar, Deus honrará a sua promessa, alamaia, Jesus, quantos anos se passou, há 1000 anos, 2000 anos, 100 anos, mas a promessa está de pé, para aquele que venceu, e para aquele que vencer, a promessa está de pé, alamaia, a esperança é a mesma, não mudou, nada mudou, ainda que o homem mude, a palavra não muda, ela é eterna, a palavra é Cristo, a palavra é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por ela, aleluia, Jesus, foi feito todas as coisas, pelo poder da palavra. Retenhamos firme essa confissão, aleluia, a confissão que você fez, aleluia, Jesus, nas águas do batismo, o grito que você deu a partir de hoje, eu sou crente em Cristo Jesus e não nego a fé, não nego a crença, aleluia, Jesus, o Nazareno, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridades e as boas obras, aleluia, faz parte da fé o amor, faz parte, oração, aleluia, a oração faz parte em permanecer na fé, aleluia, Jesus, a santificação faz parte em permanecer na fé, a consagração faz parte em permanecer na fé, a confiança, a perseverança em acreditar na esperança da vida eterna faz parte em permanecer na fé, aleluia, a caridade, o amor fraternal, aleluia, Jesus, o fazer as boas obras um para com os outros também faz parte em permanecer na fé. Olha, irmão, que profundo assunto, que a fé é um pacote completo, são várias virtudes dentro do caminho da fé, em permanecer na fé, aleluia, Jesus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes atemoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixe esse amor fraternal, não deixe de estar reunido no sentimento de adorar, no sentimento de glorificar, também faz parte em permanecer na fé, aleluia, Jesus, a união, o amor fraternal, o oferecer um culto a Deus, alamaia, Jesus, também faz parte em permanecer na fé, aleluia, faz parte da esperança, aleluia, da vida eterna, tudo faz parte. É por isso que Paulo, resumidamente, não podia pregar tudo, mas resumidamente ele anunciava para Colossenses: permanecei na fé, no amor, na caridade, na consagração, na santificação, aleluia, Jesus, o Nazareno,
vivendo, aleluia, na esperança da vida eterna, amando-vos uns aos outros, como Deus vos amou, como Cristo nos amou, fazendo bem, aleluia, Jesus, é ao mesmo tempo unido numa só união, um só corpo, para receber as virtudes eternas, aleluia, Jesus, a palavra da verdade pregada, a palavra que não muda, passe o céu, passe a terra, ela será a mesma, ela que nos santifica se andarmos por ela, lâmpada para os nossos pés, aleluia, Jesus, o Nazareno, farol que nos ilumina, a candeia para nos iluminar em meio a esse mundo de trevas, esse mundo de ilusão, faz parte, aleluia, Jesus, porque olha o permanecer na fé, conhecendo, aleluia, Jesus, o permanecer na fé, conhecemos a obediência, aleluia, se pecarmos voluntariamente depois, aleluia, Jesus, de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado, sabendo o caminho da fé, sabendo a obra redentora, sabendo, aleluia, Jesus, permanecer na fé, sabendo, sendo sábio, aleluia, instruído na verdade, se você peca voluntariamente, aleluia, deliberadamente, já não resta mais sacrifício, aleluia, Jesus, para perdão do pecado, Cristo já morreu na cruz, já foi crucificado, já derramou o seu sangue, é a palavra pregado, mas uma certa expectação horrível, aleluia, de juízo, ardor e fogo, aleluia, Jesus, que há de devorar os adversários, aqueles que se corrompem à verdade, aqueles que se revoltam à verdade, aqueles que não aceitam o evangelho, aqueles que não aceitam permanecer na fé, aqueles que fecham a porta para a fé, aqueles que desprezam, aleluia, Jesus, a obra redentora de Cristo Jesus, alamaia Jesus o Nazareno, alamaia Jesus o Nazareno, quebrantando alguém a lei de Moisés, olha como que o assunto é sério, aleluia, Jesus o Nazareno, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunha, de quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aleluia, tiver por profano o sangue do testamento com que foi sacrificado e fizer agravo ao Espírito da graça, permanecer na fé, aleluia, lutar para ser fiel, é lutar, aleluia, para honrar a palavra, lutar contra o pecado, aleluia, Jesus, não pecar voluntariamente, aleluia, Jesus, por meio da santificação, aleluia, por meio da consagração, por meio da oração, por meio do amor, aleluia, por meio das obras do bem, por meio do estar congregado, de ser participante de um culto agradável a Deus. Essas são as virtudes da fé que te faz lutar contra o pecado, contra as artimanhas do maligno, contra as heresias, aleluia, que Paulo escreveu para Colossenses, aleluia, para os irmãos, para os cristãos, para os homens santos, para os homens fiéis que habitavam em Colossenses. Era a preocupação de Paulo. Permaneçam na fé, aleluia, Jesus, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa. Diz o Senhor outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Esse juízo é verdadeiro, a justiça faz parte, aleluia, de permanecer na fé, aleluia, cada palavra que você ouve, aleluia, você é julgado pela palavra, as suas obras são julgadas, Cristo, ele te julga, glória a Jesus, faz parte, aleluia, em permanecer na fé, aleluia, Jesus o Nazareno. Glória a Deus às alturas, faz parte, aleluia, Jesus, em permanecer na fé. Lembrai-vos, porém, aleluia, Jesus, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Em partes fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulação. Em partes fostes participantes, aleluia, Jesus, aleluia,
em partes, fosses participante com os que assim foram tratados. Ao mesmo tempo, aleluia, Jesus, que somos espetáculos, aleluia, da perseguição, da provação, aleluia, Jesus, também fomos participante dos heróis da fé, daqueles que lutavam. Daniel foi fiel, mesmo quando foi lançado aleluia, na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi fiel, mesmo quando foi lançado, aleluia, na fornalha de fogo ardente. José foi fiel, mesmo quando foi vendido pelos seus próprios irmãos, aleluia, mesmo dentro do cárcere, caluniado aleluia, pela casa de Potifar. José foi fiel, Moisés foi fiel, aleluia, Jesus, mesmo perseguido por Faraó, aleluia, Jesus, os israelitas foram fiéis ao passar o Mar Vermelho. Glória a Jesus. É por isso que no final de tudo, aleluia, dessa carta de Hebreus também, Paulo, ele fala dos exemplos da fé, sobre permanecer na fé, e lembra também dos heróis da fé. Aleluia, então combata o bom combate, aleluia, milícia, a boa milícia da fé, não volte para trás, não desista, aleluia, Jesus, corra a carreira que te foi proposta, aleluia, Jesus, confiante na esperança do prêmio da salvação. Esse prêmio que está reservado a todos aqueles que lutar. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, aleluia, que tem grande e avultado galardão. Não rejeites, aleluia, Jesus, antes afirme bem, aleluia, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É preciso ter paciência, é preciso passar pelo fogo. A paciência também faz parte em permanecer na fé, aleluia, são elementos, aleluia, Jesus, que são virtudes que faz parte em permanecer na fé, aleluia, porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ainda um pouco de tempo, o galardão, a promessa, aleluia, aleluia, o permanecer na esperança da vida eterna, aleluia, Jesus, em breve, ainda um pouco de tempo, esse prêmio virá, o galardão virá, aleluia, Jesus, o galardão da salvação, aqueles que foram fiéis, e o galardão da condenação, aqueles, aleluia, que desprezarem a palavra da verdade. Alamaia, Jesus, o Nazareno, ele é o galardoador daquele que busca, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Permaneça na fé. Permanecemos no sentimento de agradar a Deus. Aleluia, Jesus, o Nazareno. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar a Deus, buscar a presença